Esse local aqui foi o primeiro que eu construí pensando, naquele local vai ser o meu ateliê. Minha formação é administração. Eu fiz administração, terminei a administração em 78. 79 eu fui viajar, fiquei fora do Brasil uns 8 anos e nessas andanças todas foi que eu descobri que eu adorava mesmo era a arte. Eu iniciei cerâmica num momento bem complexo assim da minha vida. Eu tinha tido um filho, 13 horas depois ele faleceu. Então eu andava mega triste e essa minha amiga era uma amiga brasileira casada com um francês que morava em Tóquio e ela estudava cerâmica. E aí ela viu que eu estava tão tristinha e etc, me convidou para ir, bom, né, vamos. E aí foi uma grande paixão. Eu acho que a cerâmica foi a porta de entrada. Indo para a aula de cerâmica, realmente foi assim, um descortinar de outras coisas na minha vida. Aqui ele já foi até os 980 graus e agora ele está baixando a temperatura. Ótimo. Eu gosto quando fica incandescente, assim, eu acho lindo. Adoro, é uma bela surpresa quando a gente tira as coisas do forno. Sempre tem um frisson, assim, né? Quando a gente vai tirar as coisas do forno. Sim, de fato. Quando vai abrir o forno, funcionou ou não. aí tem que ter toda a paciência da história de esperar, tem que ficar completamente frio. A ideia de usar os outros materiais, eu acho que eu sempre tive isso muito fixado no meu olho, de ver coisas e ficar... sei lá, tem gente que medita bem quietinha na sua posição, eu tenho uma certa dificuldade em ficar bem quietinha na posição para meditar, mas eu fico meditando em cima das coisas que eu encontro, assim, dos eventos que passam pela minha vida. E aí eu tenho a impressão que eu posso dizer que o meu trabalho é uma forma da minha meditação. Estávamos lockdown, né? E de repente, quem deveria nos orientar fazendo as coisas direito, né? Começou a falar que isso era só uma gripezinha, que... Em resumo, aquelas frases catatônicas do início da pandemia, que não deixaram de existir até hoje, mas naquele tempo, então, eu ficava pensando como que pessoas podem ser tão sem coração.
nós vamos fazer a placa. Sobe, 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 sobe. Não preciso espichar muito a placa, né? Só para ver qual é o efeito do... E aí, para ver se tem ar dentro, eu sempre passo cartão. E aí, se tiver ar, ficam umas bolinhas, assim, que a gente nota. Então, eu passo bastante vezes o cartão, é óbvio, para fazer esses tipos de trabalho. A placa deve ser mais ou menos assim. E aí, eu vou alisando ela. E esse alisar me proporciona isso aqui, ó. E aí, quando eu vou tirar do cartão, eu faço assim, e aí eu comecei a ver que isso era um foguinho. Quando, no ano passado, eu não me lembro exatamente qual o mês que começaram muitos incêndios no Pará, no Amazonas e etc. Aí eu tive a ideia de fazer, então, um grande fogo, que é aquele que nós temos lá. Os caixões, eu fiquei muito impressionada com as primeiras fotografias que a gente começou a ter acesso do que estava acontecendo no Amazonas. E aí aquelas fotos daqueles caixões, assim, um do ladinho do outro, assim, me tocou de uma maneira muito profunda e muito triste. Teve uma tempestade que outro chapeuzinho da chaminé voou, o vento levou, e aí eu fiquei com 2 chapeuzinhos da chaminé. E que, como sempre, eu fico olhando os objetos e virei, até que de repente eu vi um pirata. Quando o nosso presidente estava indo se encontrar com o Trump. Esse trabalho nasceu daquele momento, seja na venda de vacinas, seja nas negociatas que estão sendo feitas e etc. Quer dizer, ele é sempre atual. Quando tu tem alunos, tu não pode te dedicar a um trabalho teu, tu tem que estar disponível e aberta para oferecer, para ensinar. Então, nesses momentos, eu pegava assim os restinhos que as pessoas tinham de argila e comecei a fazer bolinhas, elas começaram a nascer. E nasciam em profusão, né? Olha aqui. E nasciam assim muitos vidros. Eu me mexi. Muitos vidros, muitas bolinhas. E as pessoas me perguntavam, o que tu vai fazer com essas bolinhas? Eu digo, não sei, elas estão querendo nascer. E eu estou deixando elas nascerem. E elas nasciam assim, de todos os tamanhos e etc. Inclusive essa vivência de fazer as bolinhas me remetia muito à minha infância e adolescência, que meus pais tinham panificadora e a gente ia lá ajudar a fazer os pãezinhos, a gente era uns toquinhos. Então são bolinhas de muitos anos que vinham nascendo
E aí, nesse período de pandemia, elas decidiram se colocar de uma certa maneira. É uma grande alegria e felicidade de poder fazer o que eu faço. Ela me deixa... Eu me sinto viva. Me deixa feliz de eu ter a possibilidade de fazer o que eu faço.